Olá, meus amigos, olá, nação corintiana, salve o Corinthians! Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo, a voz que vem das arquibancadas. Vídeo exclusivo aqui para o YouTube. Depois de muito tempo afastado, tive sérios problemas familiares, tive que me afastar, não tinha clima para estar aqui gravando os vídeos como sempre fiz, mas agora, voltando ao normal, volto a gravar os vídeos e vou mandar para vocês tudo o que eu estou vendo do Esporte Clube Corinthians Paulista. Todas as notícias, sejam boas, sejam ruins. Boas não tem, né? Boas não tem. Vou trazer para vocês. Eu comecei a voltar a gravar vídeo ontem no Kawai e já me encheram de perguntas aqui. Agradeço a participação de todos, aqueles que me perguntaram o que foi que aconteceu, por que eu tinha sumido. Então a resposta está dada, problemas familiares que estou ainda resolvendo, mas já num clima mais tranquilo para poder estar aqui com vocês. Vamos lá. Me perguntaram ontem o que eu acho da partida de amanhã contra o Atlético Paranaense. Tem tanto assunto para falar para vocês, desde a saída do Cássio até os dias atuais sobre a VaideBet, um monte de coisa, mas assim, o tempo é muito curto, muito limitado, então não dá para se estender muito nos vídeos que eu vou fazer para vocês. Mas assim, eu vou direto já no jogo de amanhã, Corinthians e Atlético Paranaense, lá na Arena da Baixada. E qual é o meu placar? Qual o que eu acho, me perguntaram, que vai dar o jogo de amanhã? Sou corintiano, eu sou muito otimista com o Corinthians, eu nunca sou pessimista, nunca, jamais serei pessimista com relação ao Corinthians. Eu tenho que torcer para o clube, tenho que torcer para o Corinthians sempre. Mas assim, olhando a situação do Corinthians nas páginas policiais, briga de direção, briga da oposição, jogadores com uma má vontade desgraçada de vestir a camisa do Corinthians. Você pega todos esses contextos do Corinthians e pega o Atlético Paranaense organizado, arrumado, bem treinado pelo Cuca, que a imprensa botou fora do Corinthians, né? Que ninguém fala mais do Cuca porque ele está lá no Atlético Paranaense. Quando ele veio para o Corinthians, parece que o mundo tinha acabado, né? O mundo acabou porque o Cuca veio dirigir o Corinthians. Cadê aqueles lacradores que praticamente expulsaram o Cuca do Corinthians? Por que eles não fazem o mesmo com ele agora que está lá no Atlético Paranaense? É muito fácil, né? São lacradores que querem ver a desgraça do Corinthians. Lacradores. Juntamente com Duílio Monteiro Alves, com Andrei Sanches, Roberto de Andrade, sabe? Aquele delegado de polícia lá, como é que ele chama lá, foi presidente do Corinthians lá também, sabe? São Mário Gobi, obrigado, é isso mesmo. São todos eles, o Alessandro também entra nessa farinha aí, todos eles, esses caras acabaram com o clube, acabaram com o Corinthians, afundaram o Corinthians e ajudaram a imprensa a lacrar o Corinthians cada vez mais, enfiando o Corinthians na fossa. Foram eles que fizeram. Eu não sou defensor do Augusto Melo, não sou advogado dele e não ganho um centavo sequer do Augusto Melo para defendê-lo. Já volto a falar do jogo do Corinthians e Atlético Paranaense amanhã. Mas não pode jogar nas costas do Augusto Melo o que estão fazendo com o Corinthians, o que fizeram com o Corinthians. Ele tem responsabilidade? Tem agora. No contrato da VaideBet, na reformulação do elenco que foi ridícula, né? Aí, na montagem da sua direção técnica que foi ridícula também, a culpa do Augusto Melo é essa. Agora, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro, afundaram um clube do jeito que afundaram, não foi Augusto Melo. Foi o senhor Andrés, Mário Gobi, Roberto de Andrade, Duílio e o senhor Alessandro. Mané da Carne, sei lá quem que é, o André Negão, esses cupinchas aí. Foram eles que afundaram o Corinthians. Foram eles. E é por isso que hoje você pega, voltando ao Corinthians e Atlético, você pega o Corinthians, você pega o Atlético, coloca na balança os dois, o peso é gigantesco. O Atlético está muito leve hoje, porque é muito bem organizado, extra-campo. E o Corinthians é essa zona. É uma zona.
É por isso que nós estamos sofrendo as consequências hoje. Pela incompetência da renovação e transparência, que deveriam ser presos, no mínimo expulsos do Parque São Jorge, do quadro de associados do Corinthians. Deveriam ser expulsos. É isso que deveria acontecer com eles. Hoje o Corinthians deve 2 bilhões de reais. E mesmo assim, surgem notícias a toda hora que o Corinthians está fazendo um grande patrocinador, está trazendo a Emirates, está trazendo não sei o quem, os árabes estão querendo vir para o Corinthians e não sei o que, a televisão vai pagar não sei quantos bilhões para o Corinthians. Em meio a tudo isso aqui é forte. O Corinthians é forte, é gigantesco. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o Corinthians vai sair dessa situação. Vai sair. Mas, infelizmente, para agora, de imediato, eu não vejo saída. O Corinthians joga amanhã, vou torcer para o Corinthians, mas a probabilidade do Corinthians perder amanhã para o Atlético Paranaense é grande. É de 10-1. 10-1. Não tem como. Não tem como. Mesmo o Corinthians sempre dando sorte com o Atlético Paranaense lá, acho impossível o Corinthians vencer a partida amanhã contra o Atlético. E vai sobrar para quem? Antônio Oliveira, que tem um quadro de jogadores ridículos no elenco, que não honram a camisa do Corinthians, que não vestem a camisa do Corinthians, que estão lá como para sugar o Corinthians, para ganhar dinheiro do clube. Só isso. E vai sobrar para quem? Pro técnico. Já entrou Luxemburgo, já entrou Mano Menezes, já entrou Silvinho, já entrou tantos e tantos outros técnicos no Corinthians e não resolveu nada. É sempre os mesmos jogadores que ficam. Agora que o Augusto Melo está fazendo assim uma renovação no elenco. Fez uma renovação, mas a renovação foi fraca. Esse é o erro do Augusto Melo. Uma renovação fraca. Esse Félix Torres é um jogador duro, um jogador ruim, que não serve para ser jogador do Corinthians, nem para ficar no banco. Não serve, é ruim. Gustavo Henrique, horrível. Horrível. Se é para colocar esses dois jogadores, coloca um jogador que subiu da base agora, que jogou agora quando o Caetano foi expulso, ele entrou no final do jogo para compor a defesa. Não lembro o nome do garoto, mas põe ele. Pelo menos é da base. Ele sabe o que é ser Corinthians. O que adianta ter... Nem o Wesley, que é da base, está jogando bola. E se eu sou o presidente do Corinthians, qualquer venda que aparecer, eu venderia o Wesley imediatamente. Primeiro, precisa de dinheiro. Segundo, o Wesley não está com essa bola toda. Pode até ser um grande jogador no futuro, mas hoje ele não está com essa bola toda. Então, o Corinthians tem que se mexer. Se eu sou o presidente do Corinthians, eu fecho a porta do Parque São Jorge, chamo todo mundo, todos os jogadores, comissão técnica, direção do Corinthians, me reúno com todos eles, e digo a todos os jogadores, quem não está contente e quer ir embora, o momento é agora. Aquele que ficar vai ter que deixar o coração no gramado. Vai ter que dar a vida pelo Corinthians, para tirar o Corinthians dessa situação. Tenho 56 anos de idade. E desde 77 que eu acompanho o futebol. Que eu comecei a entender de futebol, aquela Campeonato Paulista de 77, quando o Corinthians ganhou, ali foi o auge para mim ali, a começar a entender um pouco sobre futebol. E desde 77 até os dias de hoje, eu nunca vi um clube de futebol na situação que o Corinthians está. Os 2 rebaixamentos do Palmeiras, eu não vi isso. Os 300 rebaixamentos do Vasco, eu não vi isso. Do Botafogo, do Fluminense, do Santos agora, recentemente, eu não vi isso. Eu nunca vi uma situação tão lastimável como essa do Corinthians no futebol.
Eu nunca vi na minha vida. É triste, é vergonhoso. Espero que o Augusto Melo contrate um CEO, como ele disse ontem, que já está contratado, que nessa próxima semana ele vai anunciar. Espero que seja um cara de saco roxo, que venha para mudar a história do Corinthians. Porque é impossível do jeito que está. E que contrate jogadores, porque senão a Série B está ali, pertinho. E para cair para a Série B, não precisa fazer esforço nenhum. É isso aí. Tamo junto.